roteiro de ciências para vocês, tá? E aí, continuando o sistema cardiovascular, que na aula passada a gente só fez uma breve introdução, hoje a gente vai entender sobre os vasos sanguíneos, qual que é a diferença entre veia, entre os capilares e entre as artérias, e vamos também entender mais um pouquinho sobre o coração, tá? Quais são as características importantes, qual que é a sua função principal, quais são os movimentos que ele realiza. Então, vamos lá conhecer sobre sistema cardiovascular. Como eu falei para vocês lá no início, a gente continua estudando sobre esse sistema, só que hoje a gente vai começar a entender quais são os vasos sanguíneos e entender também sobre o coração, quais são as suas características, tá? Continuando aí, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser para a gente entender os vasos sanguíneos, tá? Para que a gente tenha a movimentação por todo o nosso corpo, do nosso sangue, a gente precisa da colaboração dos três vasos, tá? Que são os capilares, as artérias e as veias. E entender quem são os vasos sanguíneos é fundamental para que a gente possa compreender melhor o sistema cardiovascular e como o sangue pode ser transportado por todo o nosso corpo. Então, para começar, qual que é a diferença entre esses três vasos sanguíneos? Quando a gente fala das veias, que está representado para vocês aí na cor azul, significa que a veia ela é o vaso sanguíneo que tem a responsabilidade de circular o sangue até o coração. Por isso vocês estão vendo a setinha aí escrita para o coração. Então, a veia que tem essa responsabilidade. Além disso, a veia ela tem como função principal garantir com que o oxigênio esteja presente no nosso sangue e transportar tudo aquilo que for nocivo que é gerado pelo nosso próprio organismo. Lembra que a gente tem um metabolismo ativo e que nesse metabolismo, nessa nossa atividade celular, são gerados resíduos. E esses resíduos, aquilo que não é necessário para o nosso corpo, também vai circular, tá? Por todo o nosso corpo. E as veias, elas podem ser divididas em três grupos. A gente tem as veias pulmonares, as veias cavas e as veias jugulares. Além das veias, um outro vaso sanguíneo que a gente tem são as artérias, representado para vocês aí numa cor rosa, tá? As artérias, elas têm o sentido de passar por todo o nosso corpo e, ao contrário das veias, que só levam o sangue de volta para o coração, as artérias, elas precisam levar o sangue oxigenado para todas as partes do nosso corpo. E as artérias, ao contrário das veias, elas têm outra classificação. Elas podem ser divididas em grande, médio e de pequeno calibre, tá? E além das artérias, a gente também tem os capilares, que são os tubos mais finos que a gente tem. E esses tubos mais finos, apesar de serem assim tão sensíveis, eles fornecem oxigênio e nutrientes para as nossas células. Além disso, os capilares eles também são responsáveis por fazer as trocas de gases. Então vocês conseguem ver aí como cada vaso, de certa forma, está interligado ao outro, porque cada um tem uma função específica. Então, as veias estão ligadas às artérias através dos capilares, tá? E vejam aí também em relação ao calibre. O calibre ele é bem fino em relação às veias e em relação às artérias. E não podemos esquecer que as veias levam o sangue para o coração, as artérias para todas as partes do nosso corpo e os capilares têm a função de levar oxigênio e nutrientes para as nossas células, tá? Quando a gente fala aí dos vasos sanguíneos, aqui nessa imagem a gente consegue ver legal como é que seria aí a movimentação do nosso sangue, né? Lembra que na aula passada a gente entendeu sobre as hemácias, certo? Então aí a gente tem na coloração azul, na coloração vermelha, tá? A representação para vocês. E afinal, qual que é a função do coração dentro do sistema cardiovascular? O coração, ele é o órgão responsável por garantir com que o nosso sangue seja bombeado para todo o nosso corpo, tá? E é indispensável que ele funcione durante 24 horas. Ele é um dos órgãos que ele nunca para. Por mais que a gente esteja dormindo, esteja em uma atividade intensa, uma atividade mais tranquila, o nosso coração está funcionando a todos os momentos. E ele não pode parar justamente porque é ele que vai estar bombeando o sangue necessário para o nosso corpo, tá?
E o coração, ele tem algumas partes bem importantes. Quando a gente fala do coração, ele é composto pelas veias, ele também tem as artérias, tem o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo esquerdo e direito. E é importante a gente entender também, em relação ao coração, que ele realiza dois movimentos, o movimento de sístole e o movimento de diástole. O que é isso? Sístole é o momento em que o coração está contraído e diástole é quando ele está relaxado. O que acontece nesses dois momentos? No momento de sístole, que é quando ele está contraído, o sangue está saindo para os vasos. E no momento de diástole, quando ele está relaxado, significa que ele está recebendo o sangue. Ou seja, no momento de relaxamento, está ocorrendo a entrada de sangue no coração, tá? E é importante a gente saber que o coração ele tem uma relação direta com o pulmão. Por quê? Lembra que a gente estudou sobre o sistema respiratório e que o pulmão era onde acontecia a hematose? Então, a gente não pode esquecer que dentro de ciência, a gente tem uma sequência de conteúdos por uma razão, para que a gente possa entender o conteúdo posterior. Então, qual que é a relação do coração com o pulmão? O coração, ele consegue levar o sangue, lá para o pulmão, acontecem as trocas gasosas e aí, graças às veias, consegue retornar para o coração. Então, tem toda a participação das artérias e das veias. Então, como é que acontece? O coração vai conseguir bombear sangue para o pulmão através das artérias pulmonares e o pulmão consegue devolver o sangue para o coração através das veias pulmonares. Então vejam aí a diferença. Enquanto as veias elas vão circular o sangue diretamente para o coração, as artérias circulam para todas as partes do corpo, incluindo o nosso pulmão. Então, o coração ele está a todo momento fazendo aquela batida, aquele som. E após cada som, depois de um pequeno intervalo, novamente isso acontece. E isso tudo vai acontecendo porque, para que aconteça essa troca de saída de sangue para os vasos e entrada de sangue no coração, no que ele faz essa troca de movimento, no caso gera esse barulhinho que a gente consegue sentir quando a gente aproxima a nossa mão perto do nosso coração. Quando a gente vai ao médico também fazer um diagnóstico, geralmente ele utiliza o estetoscópio para escutar o nosso coração, para ver como é que estão as nossas batidas, se elas estão agitadas ou se elas estão um pouco mais fracas. Então, tudo no nosso corpo ele pode indicar se a gente está tendo um bom funcionamento ou se por alguma razão ele não está funcionando. Só para ficar mais claro, como é que acontece o movimento de sístole e diástole é da seguinte forma. Sístole está contraído, diástole relaxado. Se há uma bomba, essa bomba não para, está acontecendo a todo momento. Sístole e diástole, sístole e diástole. Ou seja, contrai quando ele está enviando o sangue, relaxa quando ele está recebendo. Sístole e diástole, sístole e diástole. A todo momento o nosso coração está fazendo esse movimento, esse bombeamento, que inclusive pode gerar o som que eu falei para vocês, tá? Então não esqueça, sístole, diástole. E uma curiosidade, tá? Quando vocês fecham a mão de vocês mais ou menos dessa forma, seria o equivalente aproximado, tá? Do tamanho do coração de vocês atualmente. Então, feche a mão de vocês e verifiquem aí qual o tamanho do coração de vocês hoje. Então, é isso e até a próxima aula.